Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Deuteronômio capítulo 20, acerca da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em números do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e pelejará por vós, contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagrem. Quando o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrutem. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecerás a paz. Se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E se o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passareis ao fio da espada, mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desses povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixareis com vida tudo que tem fôlego. Antes, como o Senhor o ordenou teu Deus, destruirás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os feruzeus, os heveus, os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu alvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo. Algum homem, para que fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberem, não se comem, destruí-la-lá, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. É interessante essa questão da guerra, porque nós vemos aqui que Deus não queria que o povo fosse de qualquer forma, nem todo mundo fosse. Amém? Aqueles que estavam dentro dessas prerrogativas aqui, eles deveriam voltar e não participar, porque a vitória daquela guerra, ou daquela batalha, ou da conquista daquela terra, ou daquela cidade, não dependia somente do povo, mas também da bênção de Deus. Este capítulo, junto com o capítulo 21, fornece instruções significativas sobre a conduta em guerras santas. Israel está conquistando a terra prometida, a presença de Deus ao seu lado lhe dará a garantia da vitória, mas será mantida apenas mediante a obediência aos seus mandamentos. É interessante, né? A vitória do crente não está por ele ser, vamos dizer assim, culto, ou por ele ser muito preparado. Claro que nós precisamos buscar a cultura, nós precisamos conhecer, nós precisamos ir nos preparar, amém?
mas está em o Senhor estar conosco. E o que determina o Senhor estar conosco é nós crermos, amém? É nós acreditarmos e nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Já no verso 5, quando os capitães aqui vão falar, né? Isso aqui, o assunto são as leis de isenção do serviço militar. O povo se refere ao exército. Então, aqui vão dar instruções para que tornem para casa. Já no 10, vai mostrar que há uma instrução, né, de como lidar com as cidades inimigas. Israel deveria ser distinto, diferente dos outros exércitos, que desgastavam a terra, usando de bom senso e descrição com relação à terra que Deus criou e na qual ele habitará com o seu povo. Então, é interessante nós observarmos aqui essas instruções nessa época, porque geralmente os outros povos destruíam tudo. E Deus aqui começa a trazer o bom senso, o equilíbrio, né? Deus começa a trazer a justiça, Deus começa a fundamentar no seu povo esse senso crítico, esse senso justo, né? Então, não derrubar aquelas árvores que dão os frutos para se comer. Por quê? Porque dali eles iriam desfrutar. O povo não estava simplesmente explorando a terra, não. Eles iriam colonizar aquela terra. Aquela terra era uma terra que Deus estava desapossando os seus moradores por causa dos seus pecados, que já tinha subido diante de Deus. E Deus tinha feito promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora os seus descendentes estavam possuindo a terra, estavam recebendo a palavra de Deus para que fossem e possuíssem aquilo que Deus havia prometido. E hoje nós temos promessas de Deus, hoje nós temos uma herança em Cristo Jesus, e a palavra de Deus é que nos mostra aquilo que nós temos direito. E pela fé, nós precisamos ir e possuir a nossa herança, possuir aquilo que Deus nos deu através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Onde não cabe lugar aqui, nem para o covarde, nem para o medroso. Amém? Não tem lugar aqui para pessoas cujo coração não está envolvido com Deus, cujo coração não está comprometido com Deus, cujo coração está apenas querendo as bênçãos que Deus pode dar. Não, amado, ele é abençoador, mas ele é abençoador, ele é galardoador daqueles que o buscam. E para se buscar a Deus, se faz necessário fé. Porque é que quando as circunstâncias começam a se levantar, a primeira coisa que as pessoas param é parar de buscar a Deus e começam a reclamar de Deus. Como se estivesse jogando na cara de Deus suas promessas e como se ele não tivesse cumprido. Não, é exatamente nesses momentos que nós temos que ficar firme, declarando a palavra, andando na palavra, consciente de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra. Amém? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, entender que as nossas vitórias nas batalhas que nós temos que travar nos dias de hoje, elas são vencidas mediante a fé, através da autoridade que nós temos no nome de Jesus e uma posição firme em não nos movermos do lugar aonde estamos, né? Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É andando em Cristo que nós vencemos todas as nossas batalhas. É andando em Cristo que é manifesto o poder de Deus nas nossas vidas. E nós herdamos pelas fé, amém? As promessas que nos foram dadas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daí a importância de nós entendermos e vermos como Deus começa a trazer orientações através de Moisés, como Deus começa a mostrar, né, acerca de como eles devem se mover. E da mesma forma, Jesus, os apóstolos, nos ensinou a nós hoje, como igreja, devemos batalhar as nossas guerras. Lembrando que todas as nossas guerras agora e as armas das nossas milícias, elas não são carnais, amém? Mas são poderosas em Deus, para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo e fazer com que nós venhamos a andar em novidade de vida, servindo ao nosso Deus de todo o nosso coração. Quero convidar você e sua família a estarmos hoje na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto da família, amém? Será uma grande bênção poder receber vocês e com certeza Deus nos trará uma palavra que edificará a nossa fé,
que nos mostrará como nós protegermos a nossa casa nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.